Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu sou Edna Fernandes, a sua voz no rádio. Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja e curtir. De agora temos First Class. First Class de hoje, a gente vai entrevistar a doutora Priscila Souza, referência em direito previdenciário. É isso mesmo, a doutora Priscila Souza, referência em direito previdenciário, que agora está abrindo uma filial ao escritório. Uma filial aqui em Uberaba. Boa tarde, Priscila, tudo bem com você? Boa tarde, Edna. Boa tarde, ouvintes. É com muita alegria, né, Edna, que eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre aposentadoria, INSS e demais benefícios previdenciários. Como você já disse, Estou morando em Uberaba tem 2 meses. Só isso? Só 2 meses. E eu morava antes em Belém, no Pará. E lá eu mantenho lá um escritório especializado em direito previdenciário. Maravilha! Eu tive que vir para Uberaba, porque o meu marido é servidor público federal. E acabou que no final do ano ele veio transferido. Ah, entendi. Então, Deus me mandou aqui de volta, né, para as áreas Pras mineiras. Minas Gerais. Que eu sou mineira, morei 10 anos no Pará, mas agora retornando às minhas origens e começando também o escritório aqui. É isso aí. Deixa eu ver, gente. Meu microfone tá funcionando normal aí? Eu acho que tá, não tá? Acho que tá saindo direitinho aí. Vamos tentar com os 2 microfones aqui. Mãe, pode deixar ele mais no meio aqui, que ele tá tampando o rosto dela. Pode ficar tranquila que ele pega você aqui mesmo, não tem problema, tá? Aí, Aqui, perfeito. mais Tá um dando pra pouquinho ver o aqui. rostinho dela? Assim, tá bom. Isso, então tá bom. Assim, Pode deixar assim. E é o seguinte, Priscila, você falou que você veio pra cá. Eu também vim pra cá por causa de transferência do meu marido. Só que no meu caso já vai há 25 anos. Olha, 25 que anos. bacana. Uberaba parece que tem uma coisa que morde a gente não sai daqui mais. Ai, tomara. Eu acho que é o carinho das pessoas, né? Eu fui muito bem acolhida. Tive, nesse início, várias pessoas que me ajudaram. Inicialmente, eu tive a Alcineia. Alcineia, uma graça de pessoa. Maravilhosa. Tive o Juliano, a Liana, gosto demais. E assim, as pessoas têm me acolhido muito bem aqui nessa cidade. Que bom, né? Que bom. Seja muito bem-vinda ao Uberaba. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda à Rádio Cultura. Eu espero que essa seja a primeira de muitas visitas. Porque, gente, ela vai falar pra gente sobre mitos e verdades sobre a aposentadoria. A doutora Priscila, ela é referência em direito previdenciário. Então, ó, você que está ouvindo, tem alguma dúvida? Manda pra gente, a gente está ao vivo no Instagram, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo. Já vai estar ao vivo também no YouTube. Então, já pode mandar sua pergunta. Apesar de que a gente já tem um monte de pergunta, mas as que não forem respondidas, a gente vai entregar para ela e ela vai mandando as respostas para a gente depois. Combinado? Combinado, Patrícia? Combinado. Priscila! Oh, meu Deus! Então, vamos lá. Vou falar hoje um pouquinho sobre 3 mitos e verdades sobre aposentadoria. Oh, e assim, eu vou te falar uma coisa. É tanta dúvida, tanta incerteza, porque assim, mudaram muitas coisas, né? As regras parece que foram mudadas, algumas coisas foram acrescentadas, outras foram tiradas, invertidas. Perfeito, Edna. E assim, a gente ainda tem muitos casos, por exemplo, que muitas pessoas não sabem. Um mito aí, vamos começar aí com um dos mitos. A aposentadoria especial existe ou não existe? Eu ia te perguntar, é uma das perguntas. Então, a aposentadoria especial nada mais é do que um benefício concedido pela Previdência Social, o qual o trabalhador ele pode se aposentar com 25, 20 ou 15 anos de contribuição. Ou seja, bem menos. Bem menos. No caso do homem, uma aposentadoria por tempo de contribuição até reforma seria o mínimo 35 anos e a mulher o mínimo 30. Então, a gente tem aí um diminuidor. Diminuiu bastante esse tempo. Contribuição. Isso. E essa aposentadoria, ela realmente existe. Porém, tem um porém. Muitos trabalhadores não sabem que
para conseguir essa aposentadoria, você precisa fazer um requerimento específico junto ao INSS e, além disso, você precisa provar que você esteve exposto a agentes nocivos que prejudicam a sua saúde. Então, a pessoa tem que ter alguma deficiência, é isso? Ou uma sequela de alguma coisa? Essa aposentadoria especial é diferente da aposentadoria do deficiente, que é diferente. Entendi. Essa aposentadoria especial, ela é para aquelas pessoas que exercem atividade, por exemplo, médico, dentista, com certo grau de perigo, é isso? Enfermeiros, vigilantes, motoristas de ônibus, caminhões, diversas profissões que estão... Policial também? Também. É que meu marido é policial, por isso a aposentadoria especial, no caso do policial, aí a gente já entra na parte de regime próprio. Porque o policial militar ou da Polícia Civil, eles são vinculados ao regime próprio, no caso do Estado de Minas Gerais. É isso. Eles têm sim uma modalidade de aposentadoria especial, porém não é essa que eu estou falando. Essa é uma outra, direcionada mais para essa classe que você falou. Isso. Aí essas pessoas que pretendem ter concedida essa aposentadoria, eles precisam inicialmente ter um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento, Edna, ele demonstra para o INSS quais os agentes nocivos aquele trabalhador esteve exposto. Então, por exemplo, um médico que trabalha dentro de hospital, ele está sujeito à contaminação, no mínimo, agente biológico. É verdade. E também a gente tem aí, pode acontecer em caso de quem trabalha exposto ali à radiação, do raio-x, daqueles aparelhos de quimioterapia, radioterapia, que aí tem o químico. Então, essas pessoas têm essa proteção legal de se aposentarem com 25 anos. Com 25 anos. E, além disso, é importante esclarecer, até a emenda constitucional de 2019, que foi a reforma da Previdência... Reforma previdenciária. Isso, mais recente, esses trabalhadores antes não precisavam de uma idade mínima. A partir da reforma da Previdência, passou a exigir uma idade mínima para aposentadoria especial. Isso não acontecia antes. Isso não acontecia antes. Além disso, esses trabalhadores expostos a esses agentes, para conseguirem uma aposentadoria mais vantajosa, eles precisam ter completado os requisitos até a emenda. Aí, seria a idade? Não, seria o tempo de 25 anos. Porque entendi. Nesse caso, esse trabalhador, ele vai ter o direito à aposentadoria especial, ele não vai precisar de uma idade mínima e, além disso, o cálculo vai ser a média dos 80 maiores salários de contribuição de julho de 94 ao mês anterior ao pedido de aposentadoria. É muita regra. É muita regra. Então, assim, eu acho que seria mais fácil a pessoa procurar um advogado, né? Com certeza. Para poder já entrar com esse pedido. Porque pelo que eu entendi, a pessoa pode ir direto no INSS e entrar. Com certeza. O próprio trabalhador, ele pode ir diretamente ao INSS e pedir a sua aposentadoria. Mas é importante ele ter a ajuda de um especialista. Para saber o caminho das pedras, facilitar. Com certeza. Esse processo. Por exemplo, a aposentadoria especial, o trabalhador, ele não pode continuar exercendo a atividade. Eu ia te perguntar isso agora. Depois que ele se aposenta, então, ele tem que parar. Ele não pode mais trabalhar nessa área. Ele não pode continuar exercendo a atividade que deu a origem à aposentadoria especial. Porém, a gente... Tem sempre um porém. Nesse assunto, em se tratando de previdência, tem sempre um porém. Sempre um porém. Tá vendo, gente, como é bom você ter um advogado do seu lado? Uma pessoa especialista em assuntos previdenciários? Porque te ensina todos os caminhos das pedras e tira todas as dúvidas, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem também a possibilidade de solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição, que no caso, o homem até a emenda constitucional 35 anos, independente da idade, e a mulher 30 anos de contribuição, independente da idade. A idade na aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai influenciar no valor do benefício.
muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar sobre o fator previdenciário. Sim. O fator previdenciário é uma formulazinha que é aplicada no final do cálculo da aposentadoria para diminuir ou pode também aumentar o valor do benefício. Olha para vocês. É muita informação, é muita coisa. É muita regrinha, é muito detalhe. É muito detalhe. Por exemplo, então se uma mulher com 30 anos de contribuição até emenda constitucional e ela tem aí, vamos supor que ela trabalhou, mas ela não tem todos os períodos com o PPP. Esses períodos com o PPP, eles podem ter um acréscimo do tempo especial em comum, quando você converte tempo especial em comum. Entendi. E isso faz com que esse trabalhador, no caso da mulher, tenha 20% a mais. Então, vamos supor, se no período de 10 anos ela conseguir comprovar atividade especial, ela consegue aí 2 anos a mais. Aí, nesse caso, ela pode ter direito até emenda constitucional. A regra por pontos, que é a soma da idade mais tempo de contribuição, não vai ter o fator previdenciário na aposentadoria. E o valor da aposentadoria é o mesmo de uma aposentadoria especial. E ela pode continuar trabalhando. Vixe, que maravilha. Então, tá vendo, gente? São caminhos diferentes que um advogado pode esclarecer e deixar mais fácil. Porque falando assim, parece tão complicado, porque são tantas vertentes, Nossa, né? É tanta ramificação no mesmo assunto. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa. Posso te fazer algumas perguntas? Claro, fique à vontade. Gente, eu tenho um monte de pergunta aqui, ó. É verdade que não existe mais aposentadoria por tempo de serviço? Essa pergunta é da Janaína Oliveira. Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição. Então não por tempo de serviço mais. Ela deixou de existir em 98, quando teve uma reforma da Previdência. Ela passou a se chamar aposentadoria por tempo de contribuição. Então, até a emenda constitucional, o homem precisava de 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência de 2019, de novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição realmente deixou de existir. Para aquelas pessoas que começaram a contribuir ou se inscreveram no INSS após a reforma da Previdência. Nesse caso, o trabalhador ele vai precisar de 2 requisitos para se aposentar. O tempo de contribuição e a idade. Antigamente, a idade ela era importante, porém ela não era requisito essencial para a aposentadoria. Bastava o tempo de contribuição. Isso. Então, as aposentadorias por tempo de contribuição, elas só vão existir para aquelas pessoas que estavam inscritas. Que já estavam pagando o INSS há mais tempo. Perfeito. E aí, para quem não tinha completado o direito adquirido, né? Os 35 homens e 30 anos mulher, vamos supor, precisava de 28 anos uma mulher. Ela vai precisar de verificar qual a melhor regra de transição que ela se enquadra. Para ela ter a melhor. Para poder ela estar apta a receber esse benefício. Perfeito. Janaína, então espero que ela tenha respondido a sua pergunta, tá? Vamos agora para a pergunta do Pedro Henrique. Quanto tempo demora um recurso do INSS? Eu acho que essa pergunta é meio complicada, porque assim, tem muitos trâmites, não é? O seguinte, a gente tem a esfera administrativa, que é quando você vai lá no meu INSS e solicita uma aposentadoria. Essa aposentadoria, ela é negada. Então, você automaticamente? Nem sempre. Eles passam por algumas avaliações, tem alguns casos que você solicita, mas depois de 3 horas o benefício é negado. Mas por que acontece isso? Alguns casos, tem robôs que estão fazendo análise de aposentadoria. Entendi. Então, por exemplo, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eles falaram assim, a partir de agora a aposentadoria por idade é automática. Eu lembro que eu ouvi alguma coisa desse respeito. Então, o trabalhador ia lá e solicitava aposentadoria por idade negada. Negada. Por quê? Existe um documento lá dentro do INSS, chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse documento tem toda a vida previdenciária do trabalhador. Então, muitas das vezes, a pessoa pede aposentadoria. Não, já fiz o cálculo aqui na minha cabeça, eu já tenho tempo. Tem direito. Ou já foi lá na plataforma do INSS e falou assim, não, já tenho tempo. Aí pede a negada e fala, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que eu fiz errado? Por que eu não consegui me aposentar? Mas é porque, muitas das vezes, as empresas que aquela pessoa, que aquele segurado teve de vínculo, não fizeram repasse da contribuição previdenciária.
Então, fica lá em aberto, na hora de o computador analisar, o próprio servidor é negado. Tem vários servidores do INSS que vão falar, essa mulher tá doida. Gente, infelizmente isso acontece. É assim. A gente tem, em todas as profissões, em todo lugar, pessoas que têm que trabalham bem, tem pessoas que não ligam muito. Exatamente. E posso te falar uma coisa? Isso aconteceu com meu pai. Isso aconteceu com meu pai, gente, há 30, quase 30 anos, não 30, uns 25 anos atrás, aconteceu com ele, ele tinha uma padaria, ele pagava religiosamente, tinha uns carnês, isso, né? GPS. Tinha um carnês e no caso era o contador dele, né? Era contador mesmo, contador, né? Sim. Que infelizmente não era um contador muito, né? Que a gente confiava muito, mas infelizmente esse não correspondeu, né? E aí, infelizmente, meu pai não conseguiu se aposentar. Nossa, mas eu lembro que meu pai sofreu tanto, ele quase teve um começo de infarto, porque assim, foi decepcionante porque era amigo dele, né? Então, assim, a situação é o que você falou. Em todas as profissões, a gente existe exatamente bons e maus ruins. Profissionais. A gente que tem que ficar atento, Edna, pra gente sempre, por exemplo, eu tenho uma visão um pouco diferenciada, porque eu trabalho com isso e chegam no meu escritório todos os dias pessoas que já foram no INSS, tentaram se aposentar e não conseguiram. Mas a gente tem que ficar atento, a gente tem que ter o cadastro na plataforma do meu INSS. E como que a gente faz para se prevenir desse tipo de situação? Como que você faz para acompanhar mais de perto se está sendo feito, se a pessoa está fazendo o trabalho dela direitinho, se está sendo depositado aquele valor? Pois então, hoje em dia, graças a Deus, tudo que está sendo informatizado está sendo muito bom. Então, primeira coisa, fazer o cadastro na plataforma do meu INSS. CPF, faz uma senha e comece... antes de procurar um advogado ou não? Não, isso é uma coisa que a pessoa pode fazer. Ela pode fazer a senha dela e conferir para ver se essa empresa que ele trabalha está fazendo os repasses. Está fazendo repasse. Se a pessoa é empresária, contribuinte individual, se está passando dinheiro, porque a gente sabe que acontece isso. Você passa o valor para o contador faz o pagamento. Isso é uma opção do empresário. Mas ele mesmo pode pedir que o contador encaminhe a guia, ou ele mesmo pode pedir a GPS, pegar, né, a GPS no próprio site, a GPS que é a Guia da Previdência Social, que é o antigo carnezinho. O antigo carnezinho. Aquele gente, eu lembro que meu pai tinha uma pilha daqueles coisas, era uma gaveta cheia. Mas olha, dessas lembranças de criança, sabe? Uma pilha daqueles carnezinhos laranja. Olha, Edna, se esses carnezinhos seu pai me procurasse hoje, e se ele tivesse esses carnezinhos com esses comprovantes, a gente conseguiria aposentar. Nossa, menina, na época, a gente era de Guapé e ele foi em Passos, né? Uhum. Ele tentou, coitado. Nossa, ele sofreu muito, porque assim, além dele ter perdido o amigo, que era uma pessoa de confiança, né? Ainda teve toda uma contribuição de uma vida inteira, meio que jogada fora. Né? E ele era tão rigoroso com aqueles carnezinhos. Eu sei, porque meu pai, ele se aposentou mais ou menos uns 8 anos atrás. Quando ele se aposentou, eu já estava advogando, já tinha trabalhado na justiça, enfim, o pai, espera 6 meses. Não, eu paguei a vida inteira. Eu quero me aposentar, eu vou morrer. Isso. Pode falar. A Andréia, da Total Jeans, ela quer saber, é verdade que quando o aposentado é dependente, precisa de ajuda diária de algum parente, ele tem direito de acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria? Sim, para aqueles segurados, né, que são aposentados por invalidez. Agora, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez teve uma nova nomenclatura. É a aposentadoria por incapacidade permanente. Mudou o nome, mas o benefício continua mesmo, é a mesma coisa. Só mudou o cálculo também. Quem é aposentado por invalidez tem que ter o tempo de contribuição para ter uma aposentadoria melhor. Entendi. Certo? Mas quem é aposentado por invalidez ou recebe esse benefício por incapacidade, que não tem possibilidade de retornar ao trabalho dentro de 5 anos, ele pode sim pedir o adicional dos 25%. Entendi. Há um tempo atrás, o Supremo estava decidindo se podia ou não esse benefício se estender para outras modalidades. Por exemplo, quem possuía uma aposentadoria por tempo de contribuição, pode ter o adicional se ficar dependente de outra pessoa? Infelizmente, não pode.
tá, pessoal? Entendi. Obrigado, minha querida. Obrigada pela participação Só aí. terminando Pode falar. A conclusão do recurso aqui. do rapaz aqui. Isso. Então, do Pedro Henrique. Foi negado lá o benefício. Então, você tem a opção de ir para a justiça ou entrar com recurso administrativo. O recurso administrativo, ele vai ser julgado por um colegiado, que é a junta de recursos. Ele pode ser distribuído, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Ele vai ser avaliado por um representante do governo, dos trabalhadores e das empresas. Vai ter Os três têm que estar em comum acordo. Isso. Aí ele vai ter o julgamento, vai ser agendado. Então, qual é o problema de quando se tem um recurso? Você foi lá no site do INSS, pediu o recurso. O recurso ele é encaminhado para a junta. Só que a junta precisa distribuir para um conselheiro. E aí o que causa demora. Que causa demora. Porque quando o processo é distribuído para o conselheiro, ele tem 60 dias para julgar, senão ele pode perder o cargo. Eu te falo porque eu trabalhei na junta de recursos. Então você já em sabe. Minas e trabalhei em Belém também. E eu saí para poder defender o segurado, porque, gente, tem muito erro. Tem muito erro e eu acho que tem muita informação duplicada, muita informação trocada. Né? Dica para quem está com recurso parado no INSS. Bora lá. Reclamação na ouvidoria do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, você faz essa reclamação, pode mandar tanto o e-mail para a junta, que também ajuda, se não surtir efeito, fazer uma reclamação. Mas no site, essas informações desses recursos são passadas? Sim, você tem o número do processo, você pode entrar, você pode acompanhar. Mas essas informações tem lá no site? Tem no site. Eu aconselho a chamar uma advogada, gente. eu acho que assim, é muita informação, é muita coisa pequena, né? É muitos caminhos, né? Mas assim, eu também acho que o advogado é importante, principalmente para poder lutar pela gente. Para te orientar. Muita gente fala assim, não quero pagar advogado. Tudo bem. Mas é um direito. Você pode ir lá no site procurar reclamação ouvidoria. Aí você tem todo o passo Você mesmo pode fazer essa reclamação. Pode falar. A doutora Paula, ortodontia, ela quer saber sobre aposentadoria para cirurgiões dentistas. É menos tempo? Oi, Paula, tudo bem, querida? Oi, Paula, boa tarde. Sim, os cirurgiões dentistas, eles podem... É o que você falou daquela aposentadoria especial. Com 25 não sei se você anos. viu, Paula, não sei se você estava no início do vídeo, ela estava falando sobre uma aposentadoria especial para algumas classes específicas. Inclusive, dentista entra nessa classe, né? Aí, o que você precisa? Ter no seu consultório, você precisa fazer a contratação, porque o PPP, ele é um resumo de um documento chamado LTCAT, que é o Laudo Técnico em Condições Ambientais de Trabalho. Esse documento, ele vai ser necessário para a sua aposentadoria especial. Então, tem diversos dentistas lá no escritório que a gente consegue aposentar, que já foram no INSS, negaram a gente consegue mudar. Então, aí, ó, Paula, tá aí a dica. Qualquer dúvida, eu vou deixar depois o Instagram dela, acho que tá tendo meus stories, depois eu vou deixar debaixo, essa entrevista vai estar no Instagram. Eu vou deixar o contato dela lá, vocês falam direto com ela também, tira as dúvidas. Inclusive, tá? Edna, eu tenho um canal no YouTube que chama Me Aposentei com a Doutora Priscila. Opa, olha que legal, gente. Isso. Que legal. Então, quem tem... E nesse canal você responde perguntas? Sim, lá tem vídeos completos sobre cada modalidade de benefício, cada modalidade de aposentadoria, o que você precisa saber. Como chama Me Aposentei com a Doutora Priscila. Então, eu dou dicas de investimento também. Disponibiliza ele no seu Instagram. Nos stories também. Sim, vou deixar lá pro pessoal. E tem pra gente já ir direto. Meu Instagram também, que todos os dias tem conteúdos novos sobre previdenciário. Então, quem quiser me segue lá. Segue lá, gente. Então já segue a doutora Priscila lá. Priscila Souza Advogada. Priscila Souza Advogada, viu? Deixa eu passar para... Gente, a gente tem uma quantidade de perguntas aqui que vocês não têm ideia. A pergunta da Inês Faria. O INSS negou a pensão porque eu não era casada. Como assim? Pois então, Inês, o que pode ter acontecido? A gente precisa saber o motivo do indeferimento. Quando você vai pedir uma pensão de dependente, você precisa de 2 requisitos. Primeiro, comprovar a dependência econômica e comprovar que você era dependente. Se ela era casada, ela precisava simplesmente de apresentar a certidão de óbito a certidão de casamento com o óbito averbado, primeiro.
Segundo, o segurado falecido, ele precisa estar contribuindo para o INSS ou ter uma aposentadoria ou estar no período de graça. O que é período de graça? Quando eu tenho uma vinculação com o INSS, trabalhei de carteira assinada por 10 anos e saí do mercado de trabalho, não contribuí mais. Fiquei 1 ano sem contribuir. Então, se for esse o caso, tem a possibilidade dela conseguir essa pensão por morte. Você falou se for dependente. O que seria dependente? Assim, a pessoa que não trabalha fora, porque hoje em dia as mulheres todas estão no mercado de trabalho. Quer dizer, todas não, pelo menos uma grande parte. Isso. O que é considerado dependente para a Previdência Social? A gente tem dependentes de linha primeiro grau, né? Que são cônjuges e filhos. O cônjuge, independente se ele tem renda ou não, ele pode receber a pensão. Ele tem direito. Os filhos até 21 anos ou maiores inválidos. No caso de estar fazendo faculdade também, não? Não. O caso de faculdade é só quando a pessoa recebe pensão alimentícia do pai e tem essa possibilidade de prorrogar por mais tempo a pensão alimentícia. A pensão por morte não existe essa possibilidade. Porque a pensão é o requisito, né, do INSS é esse. Já houveram alguns juízes da esfera estadual que concedem, mas a pessoa consegue receber, mas o certo é que não tem direito, tá? Pode conseguir, mas não é certeza. Então, aqui a gente fala aquilo que a possibilidade é muito grande da pessoa conseguir. Aí, se a pessoa não tiver nem esposa, nem filho, aí vem para os outros. Pai e mãe. E os irmãos também podem conseguir aí a pensão por morte. Entendi. Deixa eu passar aqui por uma precisam comprovar a dependência econômica. Gente, eu vou passar por uma pergunta aqui, porque o João Carlos, ele falou assim, Edna, pelo amor de Deus, fala para ela responder minha pergunta. E ele me mandou essa mensagem hoje, pouco antes de eu chegar aqui. Eu falei, tá bom, eu vou falar para ela. Então deixa eu falar para ele, que eu tenho certeza que ele está lá assistindo e deve estar ansioso. Não sei se ele está assistindo, se ele está ouvindo. Ouvindo, eu tenho certeza que ele está. É o seguinte, sou PM aposentado há 15 anos. Quero saber, se eu tivesse pago o INSS durante esse tempo, eu teria me aposentado? Caso a resposta seja sim, posso começar a pagar agora e me aposentar, mesmo sendo já aposentado pela PM? Olha, ele já João Carlos. Olha, seu João Carlos, pode sim. Desde que, aí você teria 2 possibilidades. Aposentou pela PM, beleza. No caso hoje, então, ele seria reformado, né? Reformar, da PM. isso. Então, afastou do serviço público. Isso. Então, se ele tiver outra profissão, por exemplo, a Priscila, eu tenho uma empresa, sei lá, vendo cachorro quente. Tem uma lanchonete vendo cachorro quente. Então, ele passa a ser contribuinte individual. Então, ele pode sim contribuir para o INSS, porque ele é segurado obrigatório da Previdência. Toda pessoa que tem renda de trabalho é segurada obrigatória do INSS, da Previdência Social. Já, aí a gente tem a modalidade do facultativo. É aquela pessoa... Se no caso ele não exerce outra profissão, só aposentou. Seria a possibilidade aí de contribuir como facultativo posterior a essa aposentadoria. Então, ele pode sim. Aí ele pode requerer. Pode pagar, contribuir, no mínimo 15 anos. Aí teria que fazer um planejamento previdenciário para ele. Contribuiu lá aos 15 anos, aposenta por idade, dependendo da idade dele. Pode acontecer também, você pagar 12 meses, infartei. Fiquei com alguma sequela. Com a cardiopatia grave. Tem possibilidade da aposentadoria por invalidez. Entendi. Então, no caso, seu João Carlos, pode, tá? Procura a doutora Priscila, tá? Porque ela vai tirar muitas suas dúvidas, viu? Entra no canal dela no YouTube, como que é seu canal? Me aposentei com a doutora Priscila. Então é isso, e ó, qualquer dúvida depois, se o senhor quiser, eu passo o contato do senhor para ela e ela tira suas dúvidas, tá? Vamos voltar aqui então para os outros aqui, ó. Como posso pagar o INSS depois dos 50 anos? É uma pergunta da Iraci Teixeira. Como posso pagar o INSS? Não entendi. Dona Iraci, vamos lá. Se a senhora for dona de casa, de baixa renda, ou seja, a renda do seu grupo familiar tem que ser até 2 salários mínimos.
Você pode fazer o seu cadastro lá no CRAS, né, onde faz o cadastro do Bolsa Família, esse órgão. Você vai fazer o seu cadastro lá. Você vai ter um número de identificação social. Você vai poder contribuir como dona de casa de baixa renda, no código 1929. As donas de casa de baixa renda pagam uma alíquota de 5%. Baixa renda, 2 salários mínimos? Até 2 salários mínimos. Então, você pode pagar nessa alíquota de 5% do salário mínimo. E tem possibilidade de se aposentar. Fora isso, sem ser de baixa renda, então não tem possibilidade? Não, tem sim. Tem? Aí você pode pagar como facultativa. Essa aposentadoria como facultativa, você tem duas... Seria o mesmo caso do policial, do senhor João, como é que é? Não lembro o nome dele. Isso. João Carlos. Isso. Aí ela pode pagar como facultativa também ou como contribuinte individual. Mas contribuinte individual, ela vai precisar... De mais tempo. Não, ela vai precisar de comprovar uma atividade. Uma renda. Isso. Facultativo não. Como ela falou que ela é dona de casa, então a dona de casa vai pagar sobre 11 ou 20%. Vai depender. Vai depender se ela já trabalhou de carteira assinada lá atrás e tinha, sei lá, 6 anos de contribuição. Ou, sei lá, 25 anos de contribuição. Se ela já teve esse tempo de contribuição, facilita para ela? Com certeza. Menos tempo que ela vai precisar pagar daqui para frente. Oi, pode falar? A Anete Garra, ela quer saber, quem recebe pensão alimentícia pelo INSS pode receber o seguro-desemprego? Quem recebe a pensão por morte. A pensão alimentícia é um benefício para aquelas pessoas, da área civil. Do INSS é a pensão por morte. Não tem impedimento. Por quê? Se ela recebe seguro-desemprego, é porque ela tinha um vínculo trabalhista. Então, a pensão por morte é um benefício que ela recebe porque o marido ou filho faleceu e ela teve o direito desse benefício. Agora, o seguro-desemprego ele não pode ser recebido junto com a aposentadoria. Então, se ela tivesse uma aposentadoria por invalidez, aí não poderia... Aposentadoria por idade. Não poderia receber seguro-desemprego, porque é um benefício pago pela Previdência Social. Entendi. 10 minutos, tá, menina? Já? Nossa, meu Deus, gente, nós não respondeu nem um terço das perguntas. Vai ter que voltar, hein? Desse pescador aqui, ó. Sou pescador e moro na roça. Pelo que eu entendi, ele é trabalhador rural, deve ser isso. Posso me aposentar? É a pergunta do seu Silvério Souza. O seu Silvério, aí, nesse caso, ele é um segurado especial. Diferente da aposentadoria especial. O segurado especial, ele é diferente da aposentadoria especial que eu te falei. A aposentadoria especial, você precisa comprovar a contribuição. O segurado especial, que são o pescador, o trabalhador rural mesmo, aquele que tem um sítiozinho pequeno lá e que colhe, planta. Esse sim é o trabalhador rural. Esse trabalhador, ele não precisa ter a contribuição mensal. Ele pode? Pode. Mas ele não precisa. Ele precisa comprovar a atividade rural. Então, como o pescador, por exemplo, se ele recebe seguro-defeso, é uma forma de receber a aposentadoria do segurado especial. Então, ele vai precisar, no caso do homem, 60 anos de idade, a mulher 55, e comprovar o exercício da atividade rural ou como pescador por no mínimo 15 anos. É porque, pelo que eu entendi, ele mora na roça e trabalha como pescador. Documentação para comprovar. Rapidinho, Edna. Não, pode falar. Certidão de nascimento de filhos, que consta que ele era agricultor. Aquele documento que a gente tira na igreja quando você batiza o batistério. Sei, batistério. Isso, constando que os pais eram... Toda a documentação tem que ser na época. Então, certidão de casamento que consta o marido e a esposa como tudo da época real. Documentação da terra que ele trabalha. Então, tem muita coisa aí. Mas no caso, se a terra não for dele, como é que funciona isso? Porque assim, se a terra pai. Não for dele, ele pode ser um funcionário ou pode morar, não sei. Então, como funcionário, ele pode ter aí a documentação de postos de saúde, entendi, aí facilita. O título de eleitor, vai ter lá que ele mora na zona rural e quando foi o último cadastro dele, então tem a data de início aí de documentação. Então, tem várias documentações para comprovar. E atualmente também, lá no INSS, você pode
preencher uma declaração de segurado especial e ir mantendo esse cadastro atualizado até você completar a idade. Que aí já tem um início. Facilita, gente, aí já facilitou. Vamos para a próxima pergunta, gente. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma próxima entrevista para você poder responder todo mundo aqui. Oh, demorou, só chamar que a gente está aqui. Eu prometo que a gente vai fazer uma próxima entrevista para a gente poder responder o resto das perguntas, tá? Ó, a Sônia Martins. É verdade que existe um benefício definitivo para quem sofreu um acidente e ficou com sequela? Sim, existe o auxílio acidente, que é um benefício que quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, estava no percurso, perdi parte dos dedos. Então, essa pessoa, ela pode receber o auxílio acidente, que é um benefício que ele é calculado 50% do valor da média das contribuições do trabalhador, e ele é recebido até a pessoa completar os requisitos para uma aposentadoria. Ele é visto como uma indenização paga pelo INSS. Entendi, mas então não é uma coisa definitiva. Não, é definitiva até a pessoa se aposentar. Ah, entendi. Aí troca uma coisa pela outra. Isso. Aí, aí troca esse benefício pela aposentadoria. Pela aposentadoria. E até determinado período você poderia acumular o auxílio acidente com a aposentadoria. Mas desde 2010, mais ou menos, para cá, passou a não poder mais acumular os dois. Ah, entendi. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Só mais uma. Gente, é muita gente. O que é planejamento previdenciário? É a Solange Ávila que está perguntando. Pergunta maravilhosa. Vamos lá, dona Solange. O planejamento previdenciário nada mais é do que o estudo da sua vida previdenciária. Para te dar, tanto para aquelas pessoas que estão iniciando o mercado de trabalho, para aquelas pessoas que já estão no meio da sua vida contributiva, quanto para aquelas pessoas que já estão para se aposentar. Que já tem um tempo de pagamento isso, de para INSS. saber qual é o melhor benefício. Porque muitas pessoas pensam assim, eu não quero me aposentar por idade. Mas se ela tiver um tempo de contribuição muito alto, convertendo tempo especial em comum, ela pode ter uma aposentadoria já pode estar pronta para se aposentar sem saber. Olha, Edna, eu tenho clientes médicos lá no escritório que a pessoa perdeu 400, 500 mil porque não pediu aposentadoria. Não, na hora que precisava. Olha, eu tenho uma cliente lá que com 68 anos de idade, ela me procurou. Ela já tinha completado os requisitos há 8 anos atrás. E esse tempo não é retroativo? Não, porque você precisa pedir. Ah, entendi. Você só vai ter direito a discutir a partir do momento que você pediu qualquer tipo de benefício. No caso então, eles dela, só reconhecem dali para frente. Isso. No caso dela, ela não tinha pedido. Então, a gente tem casos que a pessoa já pediu, já foi negado várias vezes. A gente olha qual é o melhor benefício para a gente discutir na justiça. Que legal isso. Tem muito. Por isso que é importante você fazer o planejamento previdenciário. Porque nesse planejamento a gente já pega o seu CNIS, a gente já sabe que foi indeferido, o que ela pode, o que ela não pode. E esse planejamento qualquer pessoa então pode pedir. Por exemplo, eu, a Mara, eu quero fazer, a gente procura um advogado. Um advogado, é feito com advogado. Isso, um advogado especialista no previdenciário. Porque nós temos fórmulas de cálculo, a gente tem conhecimento da legislação para poder te mostrar qual o melhor benefício e quando você vai se aposentar. É bem mais fácil, gente. Então tá aí, ó, uma dica. Já vamos começar a fazer o nosso planejamento previdenciário independente da idade. Independente da idade. Lá no meu canal... Isso já é metade do caminho, né? Isso. Lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo específico sobre planejamento previdenciário, falando qual a importância dele em cada idade da vida. Olha, você está entrando agora. É porque você não deixa passar batido, você não perde o seu tempo de contribuição e não se perde no meio de tantas informações e fake news. Isso. Porque é um tal de disse-me-disse, cada um fala uma coisa. 14º salário, isso, aquilo. Então, isso. assim, você tem que se pegar naquilo que realmente existe. O que é benefício, o que é aposentadoria. Pois né? E hoje, com a reforma da Previdência, quem está no mercado de trabalho há pouco tempo, ou quem está ingressando agora, você não vai conseguir se aposentar pela aposentadoria pública com o valor que você contribui por mês. Porque isso é a fórmula de cálculo... Tem teto. Eu lembro que eu tenho uma pergunta dessa aqui. O teto é... Qual que é o teto? Aqui, ó, tem uma aqui. Qual que é o teto do INSS em 2023? 7.040... É 7 mil e um pouquinho, porque todo ano muda esse teto da Previdência. O peso muda também. Mas aí eu posso pesquisar aqui e te falar rapidinho. Não, depois você fala, não tem problema não, porque a gente vai ter que voltar nesse assunto
A gente vai ter que voltar nesse assunto aqui. R$ 7.507,49. Ó, ela é afiada, gente. Ela é afiada. Vocês viram como ela é rápida, né? É, porque, assim, é muita informação. Então, tem detalhes de valores que a gente fica um pouco É muita coisa. Priscila, olha aqui a quantidade de perguntas. Eita. Gente, olha isso. Ó, isso daqui é porque eu não vi o meu WhatsApp depois que eu vim pra cá. Então, deve ter muitas mais. Mas eu quero deixar já aqui para te convidar, para a gente marcar uma outra entrevista, um outro bate-papo, para você acabar. Gente, é um compromisso que eu estou assumindo com vocês, com todos esses que mandaram mensagem, que mandaram pergunta. Eu já vou combinar com ela depois, eu vou mandar a agenda para ela, para a gente combinar, para ela estar vindo aqui, para a gente poder acabar de responder essas perguntas, só que eu acho que você vai ter que vir sempre, porque a gente não vai, porque vai aparecer vai aparecendo dúvidas. Eu sou igual arroz doce de festa, todos me chamam, eu tô chegando. Adorei saber disso, a gente vai fazer isso então, tá? Então, Priscila, eu quero que você deixe aqui mais uma vez o seu telefone de contato. Aliás, mais uma vez, não, você não deixou ainda o seu telefone, então eu vou anotar aqui. Qual que é? Olha, Edna, uma coisa muito importante que eu preciso falar. Por favor. Nós, advogados, nós não podemos ir em rádio e passar eu não sabia de disso. contato. Eu não sabia disso, desculpa. A gente tem, no nosso código de ética, a gente tem... Não pode? Não pode. Bom, agora eu tô sabendo, eu não sabia disso. A gente tem essa, infelizmente, essa limitação. Então, a gente tem aí meu Instagram. Né? Que pena, porque a pessoa poderia querer tirar dúvidas. Não, mas né? Infelizmente, bom, se não pode, não pode. Mas o meu Instagram, doutora Priscila Souza, advogada, e o meu canal no YouTube, que tem várias dicas sobre aposentadoria para quem tem dúvidas. Que é Me Aposentei com doutora Priscila. Gente, ó, Me Aposentei com doutora Priscila é o canal no YouTube, tá? E no Instagram, doutora Priscila Souza, advogada. Então, já entra lá. Como ela falou no YouTube dela, tem um monte de dicas, um monte de respostas, né? Sim. Às vezes uma dúvida que aparece lá, o pessoal me manda no direct, eu já respondo. E no próprio Instagram tem um monte de rios respondendo. Então, a sua dúvida pode virar um rios no Instagram. É mesmo, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitas outras. Com certeza, né? Com certeza. Ai, que coisa boa, gente. Nossa, como passou rápido esse bate-papo, meu Deus do céu. Foi rapidinho. Rápido demais, com né? certeza. Olha só, achei que ia dar para responder todas as perguntas, mas, gente, o bate-papo é tão gostoso, ela é tão minuciosa em tudo que faz, que a gente vai fazer outra, e se precisar a gente faz outra, e se precisar a gente faz outra. O importante é que vocês tirem as suas dúvidas, mas não esqueçam, façam o seu planejamento previdenciário, porque aí, ó, vai estar tudo solucionado sem dor de cabeça. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Precisando, estamos aí. É um assunto que eu gosto. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. É um assunto complexo para quem está de fora. Ele é muito complexo, porque tem várias legislações antigas que influenciam na legislação atual. Então, que a gente precisa deixar a população esclarecida dos seus direitos. Verdade. Obrigada, Priscila. Obrigada. Agradeço. Gente, ó, obrigada. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutos, 7 minutinhos, já entro no ar com o programa Edna Fernandes. Tá? E ó, essa entrevista vai estar disponibilizada no meu Instagram e logo depois no YouTube também, tá? Beijo, tchau, tchau.